vocês falaram desse Flamengo Internacional, eu me lembrei de um fato curioso aqui. Curiosamente, no primeiro turno, no Internacional e Flamengo, foi a chegada do Dorival, né, ao Flamengo depois da saída do Paulo Souza. E tem aquele encontro do Mano Menezes com o Dorival, e o Mano Menezes já botando o Inter para cima, né, naquela fase de subida, depois da chegada dele. Ele fala com o Dorival, eu também peguei um time todo escangalhado. Eu não lembro se foi exatamente essa palavra, acho que não foi, mas ele vira para o Dorival e fala, né, eu também peguei um time escangalhado e consertei, você vai conseguir. E aí hoje, né, um turno depois, a gente olha o que aconteceu com as duas equipes, né, o Inter brigando pelo título, o Flamengo brigando por 2 títulos. Eu, pelo menos, considero o Flamengo fora da disputa do Brasileiro, acho que briga pelos 2. Então, assim, é um reencontro diferente, né? E vamos ver o que esses 2 times vão fazer com esse um turno de diferença, né? Um Inter estabilizado pelo Mano e um Flamengo transformado pelo Dorival. Vamos ser sinceros, né, Bernardo? Hoje ninguém mais luta pelo brasileiro, né? O título é do Palmeiras, né? Ontem, eu concordo com você. Ontem, na transmissão do jogo, eu não lembro quem foi que falou, mas a frase foi muito pontual. Não é quem vai ser campeão, né? Que o Palmeiras vai ser campeão. É quando que o Palmeiras vai ser campeão. É o que o Cássio falou, cara. São 29 jogos, 2 derrotas, cara. Impressionante, assim. É uma performance absurda. E aí... Eu, se fosse colorado, eu ia ter aquele sonhozinho pequeno, mas ainda ia sonhar, porque na última rodada tem um Inter e Palmeiras, né, no Beira-Rio, mas realmente é algo inimaginável. São 4 jogos de vantagem, se a gente for botar assim, né? Aí para chegar na última rodada seriam 3, né, porque tem esse confronto direto, mas de fato é algo inimaginável. 4 jogos faltando 10, né? Faltando 9. Né? Faltando 9. É verdade, 9. Metade, né? Teria que perder. Tipo, tudo que o Palmeiras não fez em 29 jogos teria que fazer agora. Matematicamente assim, improvável. E isso sem o Inter perder ponto, né? Porque ainda tem isso, né? Isso aí. Vai jogar com o Flamengo no Maracanã, tem que ganhar, vai pegar outros adversários difíceis, vai ter que ganhar. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que o Flamengo ganha e ganha bem do Inter, pelo menos uns 2-0, 3-0. Porque o Inter, a gente se apega aos números, e realmente, quando o Inter joga em casa, ele se organiza muito bem na defesa, porque ele acaba marcando mais alto. Né? Quando ele joga fora, ele dá uma desequilibrada nesse tipo de marcação. E tem um jogo, para mim, que foi muito marcante desses últimos, foi que o Inter ganhou do Atlético Goianiense de 2-1, e o Inter tomou uma pressão do Dragão. Pressão, porque estava tomando pressão, e aos 19 fez gol. Aí deu uma amansada. Cara, no volume que o Flamengo tem, o jogo antes de alguma coisa, né, que o Flamengo vai ter no Maracanã, lotado, eu acho que o Flamengo vai meter pelo menos uns 2-0. Lembrando que o Flamengo não disputa título, está praticamente com a Libertadores, com a vaga garantida para o ano que vem. Eu falo praticamente porque é o favorito da Copa do Brasil e da Libertadores, não diminuindo os outros times, mas o Flamengo não está garantido pelo Brasil na Libertadores. Se der zica nas Copas, está fora da Libertadores. Então o Flamengo ainda tem, né, mesmo que não tenha o título, ainda tem por quebrar. E o Inter praticamente está garantido na Libertadores. A tendência é que o G4 vire G6, né? Isso como o Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo estão envolvidos nas finais, então 2 deles vão por outro caminho. Então a tendência é que vire o G6. Mas é fato, o Flamengo ainda não tem essa garantia. E, cara, o Inter mudou muito, como o Mano falou, né? A gente não esperava. Eu vejo um jogo que o Flamengo tem dificuldade, assim. Um jogo, não é um time tão aberto como o Bragantino. O Bragantino ainda teve a questão da expulsão precoce, né? Eu vejo um jogo de mais equilíbrio, mas é fato que com o volume que vem implementando, o Flamengo vai gerar muita dificuldade ao Inter. Se for com o titular, né, também, porque o ponto às vezes nem é o volume do Flamengo, porque às vezes tem jogo que o volume não tá tão alto, aí vem o Arrascaeta dar aquele passe, meu irmão, que assim você vai dizer, tá de sacanagem esse passe. Aí já era, aí toma o primeiro gol. Os adversários do Flamengo, eles costumam levar goleada depois do primeiro gol, porque o cara tenta sair e aí vem o volume. Aí o Flamengo trabalha na blitz. Então,
E eu acho que a defesa do Inter, ela dá umas rateadas ali em alguns jogos, e que se não fosse um adversário ser mais frágil, talvez não tivesse segurado um saldo. Acho que um ponto importante a favor do Flamengo é que o Johnny está suspenso e o Gabriel machucou. É isso. Então, os dois volantes titulares estão fora, né? Um fora da temporada e o outro suspenso. Claro que entrou o Edenilson, só que o Edenilson é um cara que vem num momento muito criticado dentro do Inter. Talvez o jogo sendo fora de casa, ele não tenha essa pressão da própria torcida. Óbvio que é um jogador de nível muito alto. Mas sem essas duas peças, o Johnny meio que foi um pêndulo ali importante nessa fase do muito Inter. Bom. Sim, muito bom jogador. E o Gabriel marcando muito também. E entregou excelentes pontuações, né? O Johnny recentemente fazendo gols, enfim, aparecendo na área, um jogador interessante. Uma pena que o Inter não possa contar com ele por esses próximos jogos.